Você já parou para pensar que as profecias bíblicas podem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos? De guerras e conflitos globais a sinais poderosos, como o retorno de Israel e a vida no Mar Morto, o que parecia impossível está acontecendo agora. Neste vídeo, vamos revelar 7 profecias que, conforme a Bíblia previu, estão se tornando realidade nos dias atuais. Não ignore os sinais. O fim dos tempos pode estar mais próximo do que você pensa. (7) Guerras e conflitos globais. Jesus, em Mateus 24, 6, 7, nos alerta sobre o crescimento de guerras e conflitos globais, dizendo: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que isso não os assuste. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino." Esta profecia parece se concretizar à medida que o mundo continua a ser marcado por conflitos, seja em grande escala, como as guerras mundiais do século XX, ou em guerras mais localizadas, como as tensões persistentes no Oriente Médio, que englobam a guerra entre Israel e Palestina, a intervenção militar na Síria e as constantes disputas pelo poder entre as potências globais. As guerras no Afeganistão, no Iraque e agora o recente conflito na Ucrânia refletem essa constante ameaça de instabilidade global. Além disso, o que muitos não percebem é que, além dos confrontos militares, as guerras econômicas e diplomáticas também fazem parte desse cenário, com nações usando sanções e acordos comerciais como formas de controle. A guerra de informações, com a manipulação das redes sociais e o uso de fake news, também faz parte desse fenômeno crescente de guerra moderna. A profecia bíblica nos aponta para a inevitabilidade desses conflitos, que, em vez de trazerem a paz, só ampliam o ciclo de violência. O crescente número de guerras ao redor do mundo indica que, mais do que nunca, a humanidade está se aproximando da realidade apocalíptica de Cristo, que afirmou que essas coisas seriam apenas o começo das dores e que o fim dos tempos seria marcado pela intensificação desses conflitos. 6. Desastres naturais e fomes. Em Lucas 21, 11, Jesus advertiu sobre a intensificação de desastres naturais e fomes como um dos sinais da aproximação do fim. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em diversos lugares e terríveis acontecimentos e grandes sinais do céu. Se olharmos para o contexto contemporâneo, a profecia se realiza de maneira alarmante. Nos últimos anos, o planeta tem sido palco de catástrofes naturais em uma frequência jamais vista antes. Terremotos devastadores, como o ocorrido no Haiti em 2010, ou os mais recentes desastres no Japão e na Turquia, têm mostrado a vulnerabilidade das populações humanas diante da força implacável da natureza. Tsunamis, furacões e ciclones aumentaram em intensidade e frequência, com um dos exemplos mais trágicos sendo o tsunami de 2004 no Oceano Índico, que deixou um rastro de destruição e morte por toda a região. Além disso, a fome, uma consequência tanto das mudanças climáticas quanto da má distribuição de recursos, continua a ser uma realidade devastadora em várias partes do mundo. Na África subsaariana, por exemplo, a seca prolongada e a falta de chuvas mataram milhões e fizeram com que comunidades inteiras ficassem à beira da extinção. Já na América Latina, a Venezuela enfrenta uma crise humanitária que resultou em escassez de alimentos, agravada por crises econômicas e políticas internas. O fenômeno El Niño tem alterado padrões climáticos de forma drástica, afetando a agricultura e exacerbando a escassez de alimentos. Jesus também mencionou pestes, e embora as pandemias como a Covid-19 sejam um exemplo recente, elas são apenas a ponta do iceberg. O mundo está cada vez mais exposto a novas doenças, algumas das quais são resultado direto da exploração desenfreada da natureza. Com as catástrofes naturais acontecendo em uma escala tão alarmante, a profecia se cumpre diante de nossos olhos, levando-nos a refletir sobre o que isso significa em termos do tempo de Deus e da realidade dos últimos dias. 5.
aumento da iniquidade e frieza espiritual. Em Mateus 24:12, Jesus nos avisa: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Essa profecia descreve uma era de declínio moral, onde a prática do mal e a indiferença à espiritualidade seriam cada vez mais comuns. A sociedade moderna tem sido marcada pelo crescimento da imoralidade e da falta de ética. A corrupção em todos os níveis de governo, a violência nas ruas, o tráfico de drogas e a banalização da violência através de filmes e videogames são reflexos claros desse aumento da iniquidade. A mídia, que antes se considerava um guardião da moralidade, muitas vezes promove conteúdos que minam os princípios de família, honra e respeito. A sociedade está cada vez mais envolvida com a busca incessante por prazer imediato, desconsiderando a espiritualidade e os valores eternos. O consumo desenfreado de drogas e álcool, o aumento dos casos de transtornos mentais e a desvalorização das tradições religiosas são apenas alguns exemplos do esfriamento espiritual que Jesus previu. A decadência moral não é mais limitada a ações individuais, mas se reflete em políticas públicas, como a legalização do aborto em diversos países e o avanço de ideologias que vão contra os princípios cristãos. Além disso, a ideia de que cada um faz o que bem entende se tornou um lema cultural. E como resultado disso, o amor de muitos esfriou. As pessoas se tornaram mais egoístas, mais distantes de suas famílias e comunidades, e até mesmo as igrejas perderam a fervorosa busca pela santidade. Ao mesmo tempo, as pessoas estão se afastando da fé cristã, e as novas gerações se tornam cada vez mais indiferentes ao Evangelho. A palavra de Jesus nunca foi tão atual como agora. A iniquidade e o esfriamento espiritual estão em ascensão, e o amor por Deus e pelo próximo está se tornando cada vez mais raro. 4. Falsos profetas e falsos cristos. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos." Vivemos em uma era onde os falsos mestres e os falsos cristos estão se proliferando de maneira alarmante. A modernidade trouxe consigo a multiplicação de movimentos religiosos que se distanciam completamente da verdadeira mensagem de Cristo. Famosos líderes espirituais pregam um evangelho de prosperidade material que promete riquezas, sucesso e saúde em troca de doações financeiras, distorcendo completamente os ensinamentos de Jesus sobre o amor e a humildade. Estes falsos mestres são carismáticos e conseguem convencer grandes multidões através de promessas de milagres e prosperidade. O culto à personalidade de certos líderes religiosos, como vimos em casos como o de Jim Jones e David Koresh, continua a ser uma tragédia recorrente. As redes sociais, que são uma ferramenta poderosa de comunicação, também se tornaram um canal para a propagação de falsas doutrinas, onde qualquer um pode se fazer passar por profeta, divulgando ensinamentos que pouco ou nada têm a ver com a Bíblia. Muitos desses movimentos têm ganho popularidade ao redor do mundo, principalmente em países em desenvolvimento, onde a fé popular é facilmente manipulada. A profecia de Jesus sobre falsos cristos e profetas que seduzem até os mais fiéis se cumpre quando vemos igrejas lotadas de pessoas em busca de bênçãos materiais e que raramente pregam sobre arrependimento, santidade ou verdade espiritual. 3. Retorno de Israel à sua terra. Em Ezequiel 37, 21, 22, Deus revela que reunirá o povo de Israel de todas as nações e os trará de volta à sua terra. Eis que eu os ajuntarei de todos os lugares e os trarei para a sua própria terra. A diáspora do povo judeu, que começou após a destruição de Jerusalém e o templo em 70 a.C., durou quase 2000 anos. Durante esse tempo, os judeus viveram sob perseguições, antissemitismo e até o Holocausto. No entanto, em 1948, o Estado de Israel foi fundado, cumprindo a profecia. A restauração de Israel não é apenas uma recuperação física,
mas uma revitalização espiritual e cultural. O retorno de Israel trouxe a recuperação das terras agrícolas e o renascimento de uma língua antiga, o hebraico. Israel também se tornou uma potência tecnológica, militar e política. O impacto desse retorno é profundo e é visto como um cumprimento das Escrituras, com a promessa de Deus de restaurar a nação judaica, sendo uma prova clara de seu plano divino. Além disso, os conflitos que ainda envolvem Israel e suas disputas com países vizinhos, como a questão de Jerusalém, continuam a fazer parte das tensões políticas mundiais, reforçando o caráter profético dessa restauração. 2. Vida no Mar Morto. Ezequiel 47, 8, 9 descreve a transformação do Mar Morto em um local de cura. E as águas serão curadas, e tudo viverá por onde quer que passar o rio. O Mar Morto sempre foi conhecido por sua salinidade extrema, tornando impossível a vida aquática. Ao longo dos séculos, foi considerado um lugar de morte e desolação. No entanto, nos últimos anos, projetos científicos começaram a restaurar a região. A construção de canais para redirecionar águas do Mar Vermelho e o uso de tecnologias de dessalinização começaram a devolver vida à área. Embora o Mar Morto continue com suas águas salgadas, a lama rica em minerais tem propriedades terapêuticas comprovadas, sendo utilizada para tratar doenças de pele e até problemas musculares. Isso é visto como um cumprimento gradual da profecia de Ezequiel, que previu que as águas seriam curadas e que tudo o que vivesse ali prosperaria. A cura que está ocorrendo, mesmo que aos poucos, serve como um símbolo do poder de Deus em restaurar a vida e curar o que estava desolado. Esse processo de renovação é um sinal claro de que as promessas divinas descritas nas Escrituras podem se manifestar de maneira tangível e transformadora. 1. Porta da Misericórdia. Em Apocalipse 3, 7, 8, Cristo revela: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. A porta da misericórdia representa a oportunidade divina de salvação, uma oferta de perdão e reconciliação com Deus. A abertura dessa porta não é apenas simbólica, mas reflete a graça imensa de Deus, que oferece a chance de renovação a todos os seres humanos. Durante o Ano Santo da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco em 2015, muitas igrejas abriram suas portas, convidando os fiéis a vivenciarem esse momento de reconciliação e arrependimento. A porta de misericórdia está sempre disponível, mas é um lembrete de que essa oportunidade não durará para sempre. Em diversos pontos das Escrituras, Jesus adverte que a porta será fechada e o tempo para buscar perdão se encerrará. O fechamento da porta simboliza o fim da oportunidade de salvação quando o julgamento divino ocorrerá. O chamado para aproveitar essa porta enquanto ela está aberta é um aviso claro de que o tempo de graça é limitado. Devemos aproveitar enquanto há tempo para nos reconciliarmos com Deus, pois quando a porta se fechar, a oportunidade será perdida. Este conceito de misericórdia divina oferece tanto consolo quanto urgência, convidando todos a buscar o perdão antes que seja tarde demais. Se você achou esses sinais impressionantes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que estamos vivendo o fim dos tempos?